E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo. É o seguinte, nesse vídeo eu vou te contar como que é possível você também fazer mais de 6 mil reais aí, tá vendo esse valor aí, ó, 6.912 reais que eu fiz em 16 dias e não precisa ser produtor, ok? Sendo afiliado e melhor de tudo, sem aparecer, sem precisar ficar gravando conteúdo, sem precisar ter autoridade, ou seja, ter resultados para poder vender isso. Eu sei que isso é uma parada que trava muitas das pessoas, né? As pessoas olham e falam assim, Yuri, eu queria começar a vender, mas eu não tenho resultados para poder falar desse produto, eu não tenho resultado na área do emagrecimento, eu não tenho resultados na área do marketing digital para poder vender um produto desse nicho. Você não necessariamente precisa fazer isso. Tem como fazer? Também tem como, né? Existem canais de nicho, existem várias outras estratégias como autoridade, mas é possível sim vender sem você precisar aparecer, ok? E essa é uma das alternativas, é uma das estratégias que eu mais utilizo e que eu vou passar para você aqui nesse vídeo. Então acompanha, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ok? Ativa o sininho, porque agora eu vou começar a colocar muito vídeo bom aqui no canal, muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo high level, ou seja, conteúdo que seriam pagos, eu vou começar a entregar de graça para você aqui através do YouTube, ok? Então se inscreve aí no meu canal e bora pro vídeo de hoje. É o seguinte, a maioria das pessoas que entram nesse mercado de marketing digital, elas estão sofrendo alguns problemas, tá? Alguns problemas que eu identifiquei, que eu já passei, e eu identifico ainda que essas pessoas estão passando. Então eu anotei aqui no meu celular alguns desses problemas e como você vai solucionar esses problemas antes da gente entrar de fato na estratégia que eu utilizei, ok? A primeira coisa é que eu vejo que as pessoas elas tentam fazer muitas estratégias ao mesmo tempo. E isso é um problema, tá? Imagina o seguinte, imagine que você quer aprender a cozinhar um determinado prato de comida. E aí você não tem experiência na cozinha, você não sabe fazer ainda aquele prato. Na verdade, você não tem experiência nenhuma em cozinha, vamos colocar assim, você está começando agora. E aí você pega uma receita e começa a tentar fazer ela. E ao mesmo tempo você pega outras receitas e tenta fazer. Então você imagina que isso vai virar uma bagunça, né? Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, porque você ainda não aprendeu nem fazer o feijão com arroz, né? O famoso feijão com arroz. E aí já está querendo fazer coisas elaboradas, coisas mirabolantes, e sendo que não precisa, tá? Para você ter resultados, até mesmo tem gente que tem resultados extraordinários e não fazem coisas mirabolantes. Isso tudo amplifica alguns resultados? Sim, você pode fazer esse tipo de estratégia, mas na maioria das vezes o que funciona é o feijão com arroz bem feito, ok? Então esse é um erro que eu vejo as pessoas cometendo. E esse erro, na verdade, né, esse problema aí que surgiu, ele surgiu também pelo excesso de conteúdo. Quando eu comecei no mercado de marketing digital, já existiam sim algumas pessoas falando, né, lá em 2016, 2017, aí quando eu entrei de fato em 2018, já tinha sim uma galera que estava falando sobre marketing digital, mas com certeza, né, com toda certeza aí, não chega nem aos pés do que tem hoje de pessoas falando de marketing digital. Isso é um problema? Sim, isso é um problema, tá? Na minha visão isso é um problema, porque tem muitas pessoas que mal fizeram uma venda ou não conhecem de fato esse mercado, não vivem disso e estão querendo criar conteúdo sobre isso. Isso é muito perigoso. Não é nada contra, tá? As pessoas sempre tem que começar, a gente sempre começa do zero. Mas para você que vai seguir algum método, que vai seguir algum direcionamento, você tem que prestar bastante atenção nos conselhos de quem você está seguindo, tá? Se aquela pessoa tem de fato resultado, se ela realmente pelo menos faz aquilo. Ela não precisa ganhar milhões para poder te ensinar algo, mas ela tem que de fato pelo menos ter tido algum resultado fazendo aquilo, senão é cego guiando cego, tá? Então esse é um ponto que as pessoas hoje estão consumindo muito conteúdo, e eu falo por mim mesmo, eu já cheguei na época de consumir muito conteúdo e entender que isso é um problema, porque o conteúdo ele é bom, você precisa sim estar sempre evoluindo, sempre estar estudando, nunca para de estudar, nunca para de comprar novos treinamentos, mas agora, se esse conteúdo ele passa a não ser para você uma arma, né, em potencial para que você possa utilizar ali no campo de batalha, mas sim começa a se tornar um fardo, ou seja, ele começa a pesar a sua cabeça, porque aí você sabe coisa demais e não tem resultado, mas você não tem resultado porque você não aplica, e você não aplica porque é coisa demais, então você fica em dúvida, e tudo que gera dúvida gera paralisia na gente, a gente para.
Se você tem dúvida se você vai para o caminho A ou o caminho B, o que você faz? Você simplesmente para e fica pensando em qual caminho você vai escolher. Quando você já está certeiro, você fala, eu vou fazer isso, eu vou no caminho A, e aí você não tem dúvidas, você não tem outro caminho para seguir a não ser aquele. Então, esse ponto de focar numa única estratégia também engloba esse problema que é a overdose de conteúdo que a gente tem. Então, selecione bastante os conteúdos que você vai consumir. Existe muito conteúdo na internet. Muito conteúdo mesmo, só que de fato você não precisa disso tudo para começar a ter resultados, ok? O segundo ponto é ver isso como um negócio. Quando eu comecei nessa parada de trabalhar na internet, eu ainda mexia com música, eu trabalhava com música. E aí eu comecei lá no Mercado Livre, né? Eu fazia algumas artes, eu aprendi a fazer artes, né? São essas banners aí de show que você vê que o artista posta e tudo mais. Eu aprendi a fazer para os meus próprios shows. Por quê? Porque eu precisava divulgar os meus shows, eu já entendia naquela época, né? Eu sempre tive uma mente muito empreendedora. E naquela época eu já entendia a importância de uma mídia social. Então isso já diferenciava, apesar de eu ser, né, um cantor pequeno na cidade, ou seja, não tinha sucesso, não tinha uma super banda nem nada e tal, nem um mega empresário por trás, mas eu já entendia o poder da mídia social. Então eu aprendi a fazer essas artes, e aí, como a música ela não dá dinheiro, né, quando você está começando, na verdade quase tudo que você vai fazer na vida ele não dá dinheiro no começo, ou seja, você tem que plantar para depois colher, eu ganhava pouco. Então eu comecei a fazer essas artes, né, e vender essas artes através do Mercado Livre e para outros cantores da cidade. Então foi assim que eu comecei. Só que começou meio que como uma renda extra, tá? Então assim, eu tinha os meus shows, eu trabalhava também de carteira assinada em alguns lugares, né? Já trabalhei como servente, uma série de coisas. E aí eu usava aquilo como uma renda extra. Só que chegou uma hora que eu comecei a perceber um potencial muito grande na internet. Eu falei, cara, eu tô tirando aqui 800 mil reais por mês trabalhando só com essas artes. E aí eu olhava o meu faturamento de show, o meu faturamento de, né, trabalhando para outras empresas, eu falava, cara, eu tô sofrendo muito lá fora para ganhar pouco e aqui eu posso ganhar mais. E aí foi quando eu comecei a entender isso como negócio. E depois eu parei de fazer as artes, porque eu vi que aquilo não tinha escalabilidade do modelo, do jeito que eu estava fazendo, tá? Existe uma forma de você escalar também esse tipo de segmento, mas... E aí eu fui descobrindo outras coisas, e foi quando eu descobri o mercado de infoprodutos, né? O mercado que eu atuo hoje, é o mercado que eu indico para as pessoas começarem, principalmente como afiliado, tá? Por quê? Porque o afiliado você não precisa de tantas coisas, né? Hoje em dia tá ficando um pouquinho mais difícil, né? As pessoas precisam ter agora uma estrutura para anunciar no Facebook, aquela coisa toda, mas ainda assim ser produtor requer outras responsabilidades. Então, se você não estiver pronto para isso ainda, comece como afiliado, use isso como escola, assim como se você estivesse trabalhando em algum lugar, você aprender, tá? Por exemplo, você está trabalhando numa empresa, numa lanchonete, cara, você aprender como é que funciona aquele negócio, e aí sim, um dia você abre a sua própria lanchonete com o seu próprio modelo, mas ali você já teve uma base de experiência, né? Então, você pode utilizar o afiliado como uma escola, e se você quiser, você pode viver como afiliados. Existem afiliados que faturam muito alto, aí tem uma baita vida. Então você também pode seguir por esse caminho, mas eu vejo mais o afiliado como uma escola, tá? Mas é uma escola que te remunera, ela já te paga, você já começa a ganhar dinheiro com isso. Eu acredito que o mercado de afiliados ele é muito bom para isso, principalmente para quem está começando. E aí depois a pessoa vai se descobrindo, vai abrindo novos horizontes. Ela fala, cara, eu gostei mais disso. Eu aprendi certas habilidades, como por exemplo tráfego pago, como por exemplo copywriter, que você vai aprendendo no meio do caminho, porque se você está envolvido com isso, você acaba aprendendo. E aí você fala, pô, isso daqui, eu gostei dessa área, eu vou me dedicar a isso daqui. Ou você vê negócios, você vê produtos, você vê coisas que realmente você quer tocar aquilo para frente, como o seu negócio, tá? Então enxergar isso como um negócio muda tudo, tá bom? E aí, mas Yuri, eu não posso ainda enxergar isso como um negócio porque eu tenho contas a pagar e eu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família para sustentar, beleza, mas quando você for para começar a fazer as suas vendas com afiliado, quando você começar a sentar ali no computador para fazer isso,
Não encare isso como uma brincadeira, não encare isso como um hobby, não encare isso como uma renda extra, encare isso como, cara, isso aqui de fato vai virar meu trabalho. Eu só preciso de um tempo de plantio para que depois eu possa colher os frutos e aí sim eu meto o pé nesse emprego que eu não gosto, enfim, eu venho de verdade viver de marketing digital. Então esse é o meu conselho em relação à visão desse mercado. Veja isso como um negócio. Um outro ponto que eu anotei aqui é pensar fora da caixa. Esse resultado desse produto que você está vendo aí, ó, que é R$ 6.912 que eu fiz em 16 dias como afiliado, apesar de eu ser produtor, eu tenho produtos que são meus, mas esse resultado em específico que eu estou te mostrando é com um produto, um único produto como afiliado. Ele não é um produto dos nichos que a maioria da galera divulga, né? Que é marketing digital, emagrecimento, nicho de sexualidade, ou nicho de relacionamento, nicho black, tá? E esse é um outro ponto também, as pessoas acham que só dá para poder ganhar dinheiro, muito dinheiro no nicho black. Não, você pode sim ter uma boa renda, tá? Uma renda bem bacana, trabalhando com nicho white, né? Ou seja, esses nichos mais tranquilos, que não tomam bloqueio. Porque as pessoas entendem que só o nicho black vende. Não, é porque ele vende muito, porque são dores muito fortes. Mas não significa que as pessoas só têm esse tipo de problema, tá? Pensa o seguinte, muitas pessoas têm problema financeiro? Sim, então elas precisam de produtos, né, soluções para isso. Muitas pessoas têm problema de emagrecimento? Sim, elas também precisam disso. De relacionamentos? Sim, elas também precisam disso. Mas essa pessoa também às vezes precisa aprender um CorelDRAW para ela poder fazer alguma coisa relacionada ao trabalho dela, ou ela está querendo montar uma agência de publicidade, então ela precisa aprender X coisa em específico. Então existem outras coisas que as pessoas não estão enxergando. E o que acontece é o seguinte, quando você entra para o marketing digital, que você começa a estudar essa parada, e aí que eu falo de novo da overdose de conteúdo, começa a cair um monte de anúncios para você. Você entra no YouTube e só fala isso porque o YouTube, o algoritmo do YouTube começa a te entregar isso. O algoritmo do Instagram, do Facebook, de qualquer rede social, quando você mostra um interesse em um determinado assunto, ele vai começar a te mostrar mais daquilo. Porque as redes sociais são isso. Elas querem que você fique preso o maior tempo possível ali, para que os grandes anunciantes consigam anunciar e mostrar, né, o produto deles ali para você, e aí é assim que essas redes sociais ganham dinheiro, e é assim também que a gente usa para poder ganhar dinheiro. A gente usa anúncios para poder impactar essas pessoas para comprar essas soluções que nós somos afiliados ou produtores. Então, você vai achar, quando você entra no mercado de marketing digital, que só existe esse mundo. Você só começa a ver anúncio disso, você só vê gente falando sobre isso, você começa a entrar em grupos, conversar com pessoas só sobre isso. Só que o mundo não é só isso, existem outras oportunidades. E você, como empreendedor e empresário, você precisa enxergar essas oportunidades e falar, eu vou usar o marketing digital como meio. Então você não precisa necessariamente vender um curso de marketing digital. Se você gosta do assunto, se você vive isso, isso é o seu lifestyle. Se você, por exemplo, o meu lifestyle é isso. Eu gosto de negócios, eu gosto de falar de negócios digitais. Então não tem problema eu entrar nesse nicho. Agora o problema é quando você não gosta disso e você se força a tentar vender isso porque você acha que só isso agora vende, porque é só isso que você está vendo aí na sua timeline, tá? Não caia nessa besteira de fazer isso. Abra sua cabeça e pensa fora da caixa. E esse produto que eu estou te falando, por exemplo, é um produto do nicho de automotivo, tá? Eu não vou falar o nome do produto, que eu sei que um monte de gente vai lá, vai pegar o produto e vai tentar copiar, ou seja, vai tentar fazer a mesma estratégia que eu vou falar para vocês, mas o que acontece é o seguinte, é um nicho fora da curva, assim como outros nichos que eu já trabalhei que não foram marketing digital, não foram emagrecimento, não foram relacionamento. Os meus resultados até hoje no marketing digital, nenhum deles veio desse tipo de nicho, ok? Então você precisa abrir a sua cabeça aí e pensar fora da caixa, beleza? Uma outra parada muito importante e que isso aconteceu comigo e de vez em quando acontece, então você tem que ficar ligado porque vai acontecer com você, eu vejo acontecendo com várias pessoas, é aquela parada da overdose de conteúdo que eu já falei, só que agora tem um problema, né? Você consome muito conteúdo e você não aplica. Então como resolver isso, Yuri? Como é que eu faço, cara, para sair dessa overdose de conteúdo? Simples, você vai começar agora, por exemplo, você comprar um treinamento ou você vai assistir um vídeo como esse aqui no YouTube, você vai pegar o que eu tô falando, ou né, o que a pessoa está falando, e você vai imediatamente aplicar. E eu vou deixar algo aqui, vou usar uma metáfora aqui para poder ficar bem claro na sua mente.
Imagina que você tá num caiaque, né? Sabe esses caiaques, né, que você pega na praia. Então eles têm dois remos ali, certo? Tem um remo do lado de cá e um remo do lado de cá. Imagina o seguinte, o remo aqui, esse remo aqui é o remo do estudo, ou seja, você está estudando. E o remo do lado de cá é o remo de você aplicar no negócio. Então vamos pensar aqui agora no caiaque, lá dentro da água. Se você só estudar, ou seja, começar a remar só desse lado, o que vai acontecer com o caiaque? Ele começa a andar em ciclos, né? Na verdade não é andar em ciclos, né? Ele começa ali a girar na água, mas se tratando de você ou de mim ou de qualquer pessoa, é como se você estivesse andando em ciclos, que você fica simplesmente consumindo conteúdo, só que você não vai ver resultado. E aí tem o lado de cá, que é o que? Você aplicar. Se você tentar sair fazendo as coisas também sem instrução, o que vai acontecer? Você vai andar em ciclos, então você precisa dos dois, você precisa do conhecimento, ou seja, você precisa adquirir o conhecimento a partir de algum meio, a partir de um curso, a partir de um vídeo, a partir de um livro, seja o que for, uma mentoria, e você precisa aplicar. Então quando você faz os dois, ou seja, você começa a remar dos dois lados, aí sim o caiaque, ou seja, aí sim você vai para frente. Então essa parada não vai sair da sua cabeça. Pegou um conteúdo, você vai estudar e ao mesmo tempo você vai aplicar. Estudou uma coisa, aplica. Estudou uma coisa, aplica. Estudou uma coisa, aplica. E é muito difícil porque a gente acredita que o segredo está sempre naquele próximo passo, ou tem um segredo escondido. E aí você fica em busca desse segredo a vida toda e não aplica aquilo que você já aprendeu. E muitas das vezes aquilo que você já aprendeu é o que vai dar resultado para você. E depois você, lógico, vai precisar de novos conhecimentos, ou seja, o que te trouxe até aqui não te leva mais para frente, mas se você não gastar, ou seja, se você não usar esse conhecimento aqui e fazer, você não vai chegar nem até aqui a metade do caminho, beleza? Então você precisa ter isso em mente. E aí, para fechar essa parada, é o seguinte, eu vejo que as pessoas, por conta disso tudo que eu te falei aqui e principalmente por causa da overdose de conteúdo, as pessoas não têm uma metodologia para fazer as coisas. E existem métodos que funcionam. Lembra da receita que eu te falei? É a mesma coisa, existem métodos que funcionam. Lógico, esse método depois você pode modificar, pode colocar o seu jeito naquilo, você pode adaptar, colocar outras coisas, mas você precisa primeiro de um método. Se o que você está fazendo hoje não está funcionando, você precisa mudar a sua estratégia. Você precisa aprender uma estratégia que de verdade funcione. E qual foi a melhor estratégia e a estratégia que eu utilizei para poder fazer esse resultado que eu te mostrei e todo o resultado basicamente que eu fiz até hoje no marketing digital? Eu usei uma estratégia chamada tráfego direto, que é simplesmente você levar as pessoas de um anúncio, tá? No Facebook, no YouTube, no Google, não importa aonde seja, e eu vou levar essa pessoa de um anúncio, ou seja, a pessoa está na rede social ali, ela está vendo as paradas que ela quer ver, conversando com os amigos dela, vendo a parada de celebridade, e vai aparecer um anúncio com uma coisa que eu sei que ela tem interesse, porque eu criei esse anúncio baseado nos interesses delas. Então eu sei que aquilo tem interesse para aquela pessoa, ela vai clicar nesse anúncio, vai para uma página de vendas, né? Uma página ali que tem todas as informações do produto, tem uma copy para poder argumentar com ela sobre o porquê que ela precisa desse produto, né? O porquê que aquele produto vai ajudar ela. E aí, em seguida, ela faz a compra. E para fazer isso, você não precisa aparecer. Todos os produtos que eu vendi até hoje, eu não apareci, eu nunca mostrei o rosto. Esse canal, por exemplo, aqui, é um canal que eu criei para falar de marketing digital. E sim, eu vou sim indicar alguns treinamentos para você, eu vou falar sobre algumas coisas que eu tenho, por exemplo, mentoria, esse tipo de coisa, mas para você entender que todo o resultado que eu fiz, eu não precisei aparecer e você também não precisa, porque eu sei que tem gente que não quer aparecer, tem gente que não quer gravar vídeo, tem gente que não quer construir conteúdo. Existem nichos, por exemplo, que eu já vendi que eu não queria construir conteúdo, porque eu não simplesmente eu olhava e falava, cara, eu não sou o cara para construir conteúdo desse nicho, mas eu sei que é um nicho bom, ou seja, aí a visão de um empresário entra, eu sei que essa parada é um nicho bom, então como eu faço também para poder lucrar nesse mercado sem precisar aparecer, sem precisar criar conteúdo, sem precisar ficar quebrando a cabeça?
E aí foi a partir do tráfego direto que eu fiz isso. E talvez você até tenha já uma noção do que é tráfego direto. Talvez você está tentando até fazer aí algumas campanhas levando as pessoas de um anúncio para a página de vendas e talvez você não está conseguindo ter resultado. E isso é normal, só que isso não pode ser normal a vida toda. Você precisa dar um jeito nisso. Foi quando eu disse: cara, eu vou dar um basta, porque eu não comecei tendo resultado logo de cara no tráfego pago, né? Que é fazendo essa estratégia de levar as pessoas para uma página de vendas. Eu errei bastante, mas por quê? Porque eu simplesmente tentei só aplicar. Foi uma época que eu tentei só aplicar e eu me fechei para o conhecimento. Eu imaginei assim, cara, tudo que esses caras estão falando aí não funciona, não sei o que, eu vou tentar sozinho. E aí o que eu fiz? Eu tentei e fui quebrando a cara. Só que aí depois eu entendi que eu precisava de conhecimento, mas não era de qualquer conhecimento. Porque depois eu também comecei a abrir a cabeça e tentar fazer aquilo que os caras estavam falando para me fazer, e aí eu vi que não estava dando certo. Então foi quando eu comecei a investir em cursos. E aí de lá para cá eu fiz vários cursos. E o que tem mais hoje, as pessoas ficam me perguntando: Yuri, cara, você tem um curso, você tem algum curso que você indica? E eu não tinha de verdade, de coração, um curso que eu indicasse. Existe um curso de um cara no mercado, né? E ele é muito bom no que ele faz, só que o curso dele é muito longo, cara. É muito longo, tem muita estratégia, vai fora daquela ali que eu tô te falando, que é de você focar numa parada para você ter resultado mais rápido, ou seja, de você começar a pegar tração mais rápido no negócio. Então, eu nunca indiquei um treinamento para alguém, porque tudo era um conjunto de vários treinamentos. Tinha uma coisa que eu aprendi em um, uma coisa que eu aprendi no outro, uma coisa que eu aprendi no outro. E aí, recentemente, eu adquiri um treinamento, porque eu sempre faço isso, eu sempre estou adquirindo treinamentos novos para ver se tem alguma estratégia, alguma coisa que eu não estou fazendo ou alguma coisa que eu posso fazer para melhorar as minhas estratégias. E eu sempre estou adquirindo conhecimento novo. E aí eu tive a grata surpresa de comprar, né, de adquirir um treinamento. E esse treinamento tem exatamente aquilo tudo que eu faço e que eu cheguei a quase gravar, né? Cheguei a quase lançar um treinamento de tráfego pago para as pessoas, para ensinar essa estratégia de tráfego direto, porque as pessoas me viam o meu resultado e ficavam perguntando, e eu falava: cara, é uma sacanagem, eu não tenho um curso para indicar, eu não, né, não tem como eu gravar aqui no YouTube ensinando tudo que eu sei, e precisa realmente ser um curso. E aí eu falei: cara, tenso isso. Mas aí esse treinamento apareceu, eu falei: cara, é exatamente isso que as pessoas precisam fazer. E aí eu assisti todo o treinamento lá, e tem algumas coisas até novas que nem eu fazia e que melhorou os meus resultados. E eu falei: cara, esse aqui sim é um treinamento que eu posso indicar com confiança, né, para poder falar que sim funciona. Então é o seguinte, se você quer ter resultado nessa estratégia de tráfego direto, ou seja, sem aparecer, sem precisar ficar criando conteúdo, de uma forma mais rápida, tá? Através do Facebook Ads, eu vou indicar esse treinamento que está aqui embaixo. Tá? Você vai clicar no link que está aqui embaixo aqui, ó, desse vídeo. E aí você vai para a página de vendas, você vai assistir lá, se você quiser ver, ou se você já assistir confiante, você já pode adquirir o treinamento. É o único treinamento que eu realmente indico para quem quer aprender tudo aí, como fazer a estratégia de tráfego direto, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou dessas dicas aí, se fez realmente sentido para você tudo que eu falei aqui, e se você vai realmente usar aí a estratégia do Remo, ou seja, vai pegar e aplicar, comenta aqui embaixo, tá? Deixa um comentário e me fala aqui, você já fez a sua primeira venda? Eu queria saber isso, queria saber se você que está assistindo aqui meu canal, você já fez a sua primeira venda ou você ainda não fez a sua primeira venda como afiliado ou como produtor aqui na internet, beleza? A gente vai trocar uma ideia depois nos comentários e é isso aí, até um próximo vídeo, tamo junto, valeu!